respeito da excessiva judicialização de medicamentos, né? A chamada judicialização da saúde no Brasil, em que, por intermédio de mandados de segurança, o Poder Judiciário concede ou determina aos órgãos de saúde dos estados e da União a aquisição de medicamentos de alto custo para atender demandas, né, que foram provocadas por advogados e por entidades que se rogam defensoras dos direitos de pessoas portadoras de doenças raras e crônicas, e com isso, né, acabam atrapalhando e não raramente comprometendo o orçamento das secretarias de saúde e até do próprio SUS, em virtude do comando judicial para a aquisição desses medicamentos, sem uma previsão expressa, sem uma previsão orçamentária. Em outras palavras, as secretarias são obrigadas a retirar de um determinado item do seu orçamento já previsto, já ordenado para a aquisição de medicamentos para atender essas demandas e, em concorrência disso, né, em consequência disso, perdão, acaba não atendendo aquelas outras tantas pessoas que também igualmente teriam direito. Nós vamos falar a respeito da possibilidade e já detectada de fraude, em que funciona mais ou menos da seguinte forma. Via de regra, laboratórios de outros países desenvolvem um determinado medicamento e o trazem para o Brasil, não só para o Brasil, mas para outros países da América Latina, com o objetivo de cadastrá-lo junto à Anvisa. Um protocolo é estabelecido, um protocolo é dado entrada a um protocolo na Anvisa, e esse processo, lógico, leva algum tempo. Nesse interregno de tempo, o laboratório, através de seus representantes, numa relação que, se fosse realizada em outros segmentos profissionais, ia parecer um tanto quanto estranha, para dizer o mínimo, né? Os representantes do laboratório visitam os médicos e apresentam um novo produto. A partir daí, boa parte dos médicos são cooptados e identificam pacientes seus, né, que podem eventualmente se beneficiar desse tratamento e acabam receitando esse medicamento. Vale um parênteses aqui que boa parte do sucesso dessa empreitada, ela está calcada na boa-fé da pessoa doente, né, e de seus familiares. Quem, em sua consciência, né, não buscaria tentar, de alguma forma, minimizar ou tentar extinguir por completo, né, determinada doença sua ou do seu paciente, diante de uma perspectiva nova, diante de uma nova medicação que pudesse lhe trazer algum benefício. Feito isso, não raro, também uma determinada pessoa funda uma entidade sem fins lucrativos que se roga no direito exatamente de representar essas pessoas que têm doenças raras e crônicas. E a partir daí se estabelece uma relação jurídica, um escritório de advocacia contratado, e a partir de documentos obtidos dos pacientes, procuração, documentos pessoais, que às vezes são obtidos sem a completa ciência do paciente de que ele irá demandar em juízo, né, para poder obter o medicamento, uma demanda judicial, né, um mandado de segurança, ele é impetrado e, não raro, os juízes das varas da Fazenda, sob a declaração do médico, sob a formulação de que a pessoa corre iminente risco de morrer se não tomar o medicamento, as ordens são concedidas e com isso, né, os secretários de saúde e todo o seu corpo técnico são obrigados a correr para a aquisição desse medicamento, que inclusive burla por completo a lei de licitação do nosso país, por conta do comando judicial. E, na verdade, é aí que consiste a principal fraude, é você escapar do processo licitatório. Por quê? Porque existe somente um laboratório que fornece aquele medicamento e ele tem em território nacional um único representante legal. Significa dizer que o Estado é obrigado a realizar uma compra direta, né? Geralmente, né, essa venda é feita em moeda estrangeira e isso acaba, sem dúvida nenhuma, comprometendo o orçamento das secretarias de saúde e o orçamento do sistema de saúde como um todo. O nosso objetivo aqui também é suscitar, né, a interação entre as secretarias de saúde, seu corpo técnico, e as procuradorias gerais do Estado, porque nos mandados de segurança os procuradores se manifestam. E, havendo um controle mais rígido, né, havendo um processo de seleção, é possível detectar essa possibilidade de fraude. E, com isso, a polícia é acionada e desenvolve todo um trabalho de investigação, reunindo elementos para, eventualmente, lá no futuro, dar condições a uma denúncia, né, que possa sustentar validamente um processo judicial. Em São Paulo, especificamente, a Polícia Paulista, ela desenvolve um trabalho
a partir da criação de um departamento em que tem uma divisão que cuida especificamente de delitos dessa natureza e que, portanto, tem atribuição em todo o território paulista exatamente para controlar e também para investigar a possível fraude envolvendo essas atividades. Um detalhe interessante é que na casuística, no exemplo nosso de casuística, né, existe uma discussão a respeito se a competência é da Justiça Federal ou da Estadual, por conta de boa parte da verba dos estados, ela é destinada pelo SUS, que é uma verba federal, e vai aos estados. Mas essa é uma discussão jurídica que, na prática, ela não é tão relevante, porque se não é a Justiça Estadual, é a Justiça Federal a competente. E na casuística de São Paulo, em alguns casos que nós tivemos, uma coisa interessante aconteceu. Houve a possibilidade das procuradorias reaverem boa parte daquilo que foi provocado em prejuízo. Por quê? Porque boa parte dessa medicação ela foi adquirida, permaneceu depositada nos postos de saúde e não houve a dispensação, por conta exatamente do desinteresse do paciente, que eventualmente, no caso específico, lá sentiu, né, efeitos adversos e acabou se desinteressando pelo tratamento. Quer dizer, e o medicamento, depois de um certo tempo, dependendo da sua armazenagem, dependendo do seu manejo, ele perde a sua validade por completo. Até porque não existe nenhum controle da forma como esse medicamento entra no país, né, sem nenhum critério técnico para manter as suas propriedades. Pois bem, no caso específico de São Paulo, a Procuradoria-Geral do Estado obteve a perspectiva de um compliance, ou seja, de um acordo mediado, de um acordo intermediado para devolução aos cofres públicos de boa parte daquilo que a empresa, né, estrangeira obteve como lucro dessa comercialização. E o resíduo disso, por certo, está sendo tratado judicialmente, exatamente associado à investigação que busca delimitar a atuação criminal, inclusive dos sócios estrangeiros. Nós tivemos a oportunidade também de um intercâmbio com a polícia americana, especificamente o Federal Bureau, o FBI, em que também nós tivemos uma troca de informações a respeito da conduta dessa específica empresa em solo americano e na Europa também. E nós detectamos, para encerrar nossa fala aqui, que talvez seja essa a pior perspectiva, a pior parte de toda essa trama. Não só a obtenção de lucro, que esse é o principal objetivo, né, do potencial criminoso. Então basta usar a expressão americana, follow the money, vamos seguir o dinheiro para saber, em última análise, a quem ele aproveitou ou quem dele se aproveitou para estabelecer a responsabilidade criminal. Mas a principal suspeita nossa, e isso ainda depende de um pouco mais, de uma investigação um pouco mais aprofundada, é a suspeita de que o laboratório está usando o território brasileiro exatamente para cumprir uma das fases da aprovação do seu medicamento, que é a chamada fase expandida, quando a empresa leva o medicamento para outras comunidades, ou seja, outros países com clima, com cultura, com alimentação, com características do povo diferentes da onde o medicamento foi desenvolvido, exatamente para poder buscar, né, se ele é eficaz ou não, e tratar talvez, né, o nosso cidadão como eventualmente uma cobaia, porque nós detectamos que os médicos enviavam à sede matriz do laboratório nos Estados Unidos relatórios, né, periódicos a respeito do paciente, dos seus níveis de toxina, da evolução eventual do seu quadro de saúde. Então isso nos faz levantar a suspeita de que sem nenhum pudor, né, sem nenhum apreço pela vida humana e sem nenhum controle, os laboratórios querem realizar a fase 4 da aprovação do seu medicamento em pessoas sem nenhum controle rígido de como estabelece a nossa legislação e como estabelece a legislação estrangeira também.